Olá a todas e todas, dando seguimento ao módulo 2, que estamos falando sobre os tipos de animação, vamos estar na unidade 5, que é onde a gente vai falar sobre a animação 3D. A animação 3D está por todo lado e hoje ela não é apenas usada em grandes filmes com grandes orçamentos. Ela está em nossos celulares, nos comerciais de TV, nas novelas, nas séries, está por todo lado. Também conhecida como animação CGI, que é a sigla para Computer Generated Images, que traduzido seria algo como do tipo imagens geradas por computador. Ela invadiu as produções de cinema e hoje está em quase toda a produção. Essa história data desde os inícios das bases da computação, mas foi só com o surgimento dos games que ela conseguiu conquistar um campo tecnológico e profissional para ser usado na indústria cinematográfica hoje. Temos o primeiro longa-metragem brasileiro feito inteiramente com animação, que é o Cassiopeia, que data de 1996. Os diretores desse filme estavam em pé de guerra com a Pixar para serem os primeiros a lançarem um longa-metragem totalmente feito em 3D no mundo, mas eles perderam por 3 meses. Assim, Toy Story é considerado o primeiro filme de longa-metragem de animação e é usado como referência na produção de animação 3D até os dias de hoje. A Pixar, a produtora do Toy Story, obteve apoio das grandes da informática, como a Apple, para desenvolver softwares específicos para a área da animação. Teve patrocínio da Disney também esse filme, o que ajudou bastante a otimizar todos os processos que eram bem caros na época. A Pixar, então, é ainda o principal estúdio de animação e desde a década de 80 produz animações com qualidades excelentes. O 3D é muito usado para a criação de cenários no mundo do cinema, para criar de maneira mais barata cidades inteiras. Mas ele também pode ser o próprio protagonista da história, como, por exemplo, no filme O Planeta dos Macacos, onde existe um ator que acaba sendo mapeado com esses pontos para dar vida a essa animação. E não é usado como uma maquiagem, é um 3D que tem toda a movimentação e as micromovimentações faciais do ator como referência. Então o 3D é o próprio protagonista dessa história, e não sendo apenas um cenário. As animações 3D elas têm algumas peculiaridades com relação à produção de animação, em específico com relação no que se diz como ela é tecnologicamente feita. Então nós temos algumas etapas como modelagem, rigging, previs, a própria animação, a texturização, iluminação, o render. São essas etapas que são indispensáveis na produção de uma animação 3D que nós vamos ver um pouco sobre cada uma agora. Modelagem é onde os desenhos em 3D e os personagens de uma animação são feitos. E é por onde normalmente se começa a fazer a produção mesmo do 3D. É a partir da modelagem que se começa a desenvolver também os primeiros elementos concebidos e layoutados anteriormente. Então, através de concepções artísticas, se vai para o processo de modelagem, onde vamos literalmente fazer esses objetos no universo 3D. E essa é apenas uma das primeiras etapas. Logo após temos normalmente a etapa de rigging, que quer dizer encordamento, em inglês, e como uma marionete é onde se cria as estruturas, o esqueleto dos personagens, os objetos a serem animados. Ela é uma etapa indispensável porque é a partir desse esqueleto é que vai se definir como o 3D vai se comportar nesse universo, como ele vai se movimentar. E é ele que vai otimizar então todo o processo de movimentação dos objetos e das personagens. Importante também salientar que é ele que vai criar essa estrutura para que esse objeto não se deforme demais e que se saiba até onde ele pode ir e até onde ele pode se movimentar. Depois de modelado, os personagens e objetos e cenários são juntos e criado então o previs, que é essa pré-visualização da produção. Ela pode soar meio tosca, mas ela se faz indispensável para ver se não tem que refazer alguma etapa de animação e que vai se determinar por onde vão se andar, se essas etapas de modelagem e rigging foram bem feitas, bem executadas. Se faz de maneira mais simples assim, e até parece que é um pouco tosca, por ser uma visualização, uma pré-visualização
do que vai acontecer na animação. A partir dessa etapa também que a gente vai entender como as proporções estão na tela e definir alguns pontos chaves da animação. Ela é uma espécie de animatic do 3D. Ela é uma etapa também que é processual, porque conforme a produção avança ela pode ser abastecida. E é uma forma de visualizar o filme e corrigir erros futuros. Chegamos na etapa de animação. É aqui que a gente vai movimentar os personagens e os objetos. E a partir da modelagem e do rigging é onde a gente vai dar interpretação e vida a esses personagens e a esses objetos. Então esses corpos vão ganhar as formas e como vão se movimentar nesse espaço tridimensional. É a parte mais sensível, vamos assim dizer, de uma produção, porque é ela que vai mostrar a qualidade das etapas anteriores, da qualidade de rigging, de modelagem, para entendermos como estamos fazendo o nosso processo em 3D. Outra etapa importante e que é indispensável no 3D é a etapa de textura e iluminação. É o momento que a animação vai ganhar a sua cor, o seu relevo, o seu volume. É uma etapa que exige muito conhecimento de luz e de fotografia e de como os materiais reagem no mundo físico. Em grandes produções, é consultado profissionais da física para desenvolver novas propriedades e simulações de materiais para se empregar nas produções. Mas se faz indispensável um conhecimento mais técnico de como a luz funciona, de como ela é absorvida por determinado material, porque é nesse processo de texturização e de iluminação que a gente precisa aplicar esses conhecimentos. Aqui nós vemos então um trabalho de posicionamento de luz e de criação de textura de um personagem. Chegamos então na etapa de render. Render é a palavra em inglês que podemos traduzir por tornar. É o momento que a produção se faz, é onde o filme ele é concretizado. São todos os cálculos feitos que geram a imagem. É um processo que requer muito processamento. Então, por conta da etapa de textura e iluminação exigir isso, e aí a complexidade que ela pode tornar também, é no render que a gente vai poder descobrir quanto tempo vai demorar para ser feito o filme. Em Toy Story, por exemplo, a Pixar informou que cada frame, cada fotograma do filme demorava 7 horas para ficar pronto. E se todos esses frames fossem feitos então a partir de um único computador, o filme demoraria 420 dias para ser renderizado, para ser tornado, para ser feito. Então por isso é muito comum se alugar centrais de processamento para renderizar as produções 3D. E hoje esse processo é muito facilitado, porque existem muitas render farm, que são as fazendas de render, né, as fazendas para se tornar, que renderizam e finalizam os filmes, inclusive à distância. A gente pode contratar via internet uma render farm e mandar o nosso filme para lá para ser feito. Então se faz indispensável ter todo o planejamento, porque essa parte final nem sempre vai se ter em casa, ela precisa ser exigida dependendo da complexidade que se faz em outros locais. Como o mundo 3D não se limita apenas à animação, os softwares também são utilizados em arquitetura, em engenharia, e há muitos softwares ofertados no mercado. Tem muitas variações entre estúdios, e alguns estúdios de animação têm até os seus próprios softwares. Algumas iniciativas produziram softwares gratuitos de boa qualidade para a produção de animação, e eu destaco o Blender, que é um software completíssimo e que nele é possível fazer produções bem audaciosas gastando quase nada. Na verdade, gastando nada porque o software é gratuito, mas há alguns complementos que têm algum certo preço, mas não são tão necessários para aprender a entrar nesse mundo. Há outros softwares gratuitos também no mercado e alguns outros que possibilitam testes gratuitos. Eu destaco o Blender, aqui eu boto uma tela deles trabalhando no Blender, né, uma tela rápida de trabalho, e que nele é possível fazer manipulação, rigging, animação, texturização, iluminação, tudo dentro dele. Ele é bem completo e tem muito tutorial na internet para se acompanhar e se aprender. Muito obrigado, fechamos o nosso módulo e esperamos para o próximo.